A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Está começando a partir de agora o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e agradeço a sua companhia. A Black Friday está chegando, período de promoções pré-natalinas mais aguardado pelos consumidores e pelo comércio varejista. Porém, com o grande volume de dinheiro que circula nessa temporada, os consumidores devem ficar atentos aos riscos de golpes e possíveis fraudes. Nós vamos conversar sobre este assunto com dicas para você consumidor de como aproveitar a Black Friday com o advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Dr. Frederico Glitz. Eu quero cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Patrícia. Eu que agradeço. Bom, para começar a nossa conversa, então, o nosso ouvinte entender melhor, Frederico, o que é realmente a Black Friday? A Black Friday é uma proposta do comércio norte-americano de fazer uma espécie de queima ou de estoque ou de promoções no período pré-natalino, né? E depois ela é seguida de uma segunda-feira em que são realizadas trocas e é feita aquela queima final dos produtos. Aqui no Brasil ela foi pensada principalmente para atrair, obviamente, a questão da promoção, atrair o consumidor, né? Uhum. E também ela meio que coincide com a questão do 13º. Então é uma iniciativa do comércio para tentar trazer esses valores que já estão sendo pagos para o comércio e aquecer as compras para o Natal. Qual a vantagem de comprar na Black Friday? Patrícia, depende muito do que está sendo proposto, né? Sim. A ideia original é de que seja feita uma avaliação dos preços antes dela e durante esse período, né? Então, nos Estados Unidos, de fato, existe aí uma proposta de queima. Os preços são efetivamente reduzidos porque há uma troca de linha normalmente. Então, é um período de queima de estoque. Aqui no Brasil, a gente precisa prestar bastante atenção para ver se de fato está sendo feito algum tipo de atividade promocional, porque algumas vezes esse anúncio, essa publicidade em torno dos descontos, ela não é propriamente correta, né? A gente percebe que nos períodos anteriores à Black Friday há um aumento do preço para daí ser dado um desconto que, na verdade, não é desconto concreto, né? Bom, tem que saber quando a Black Friday vale mesmo a pena, não é? Então eu lhe pergunto, como comprar de forma segura? Eu sugiro sempre que o consumidor tenha uma postura desconfiada e responsável. Desconfiada em que sentido, né? Os anúncios são sempre muito sedutores, eles usam técnicas, por exemplo, de pressão, né? Você precisa comprar em tantos minutos, é só hoje, é a última oferta. Guardar um pouquinho aqui de calma, de serenidade, para não ser pego aí pela ansiedade. Sim. E verificar, de fato, se aquele preço faz sentido, se num período imediatamente anterior ele não era outro, né? E se aquele produto ou aquele serviço, de fato, vale aquele valor que está sendo proposto. Existe uma série de sites que fazem comparação de preços, e em alguns estados, inclusive, há legislação que obriga o fornecedor a divulgar o preço que era feito antes. Então, o consumidor consegue, com uma pesquisa, por exemplo, na internet, consegue descobrir, inclusive, em termos nacionais, qual é a média de preços daquele produto ou serviço. E ele deve ser responsável porque a gente também tem que avaliar a situação econômica, né? A gente está falando de um período em que a economia não está tão aquecida assim, um período de inflação, a possibilidade de endividamento, né? E até mesmo a questão ambiental, né? A gente não pode ser seduzido pelo simples consumismo e a gente tem que avaliar se aquele produto ou serviço de fato valem o que é proposto e se de fato nós precisamos daquilo. Então também uma questão aqui de responsabilidade. A questão da compulsão, por exemplo, o senhor quer dizer, não é mesmo? Por exemplo, né? Nesses casos é sempre bom deixar um tempo, né? Então, por exemplo, evitar a compra por meio de métodos de pagamento imediatos, como o Pix. Algumas vezes você faz, por exemplo, um boleto e paga ele por vencimento e você tem um tempo para eventualmente pensar melhor e cancelar aquele pagamento.
Uma outra técnica que se usa é colocar lá no carrinho da compra online e deixar uns 2 dias pensando se de fato aquilo ali me convém, se o serviço ou o produto são necessários, se você tem a condição de adquiri-los naquele momento. Então são formas de se evitar a compulsão, né? O impulso por comprar. Até porque a Black Friday, ela normalmente acontece na última sexta-feira do mês, não é mesmo? Mas a gente já consegue perceber que durante todo o mês de novembro há promoções acontecendo. Sim, elas são anunciadas, é uma Black Friday que dura um mês inteiro, existe a pré-Black Friday, e assim a gente vai tentando ampliar esse espaço de vendas, e esse espaço em que o consumidor está mais sensível à publicidade, mas de fato ele precisa prestar bastante atenção para ver se ele não está sendo iludido por uma mera publicidade, se ele está comprando um produto ou um serviço que estão num preço mais atrativo, se estão sendo oferecidos em condições melhores nesse momento específico. Então, como o senhor falou há pouco, vale a pena o consumidor pesquisar o produto mais barato, pesquisar os preços antigos dos produtos. Há os sites em que se pode fazer essa pesquisa, não é mesmo? Sim, existem sites que fazem essa comparação. Hoje a gente consegue ter uma ideia, inclusive, da média nacional de preços, fazendo a pesquisa não só nas plataformas de compra tradicionais, mas também naquelas plataformas que fazem o marketplace. A gente consegue verificar até mesmo o histórico de venda daquele fornecedor, a sua reputação, por exemplo, em sites como um Reclame Aqui, ou mesmo nessas plataformas, na avaliação do histórico de atendimento deles. Então a gente consegue ter um cenário bastante completo, claro, desde que seja feita essa investigação, de como aquele produto, aquele serviço, qual é a qualidade deles e como que é o atendimento do fornecedor em relação ao que é proposto, né, ao que ele faz a publicidade. Uhum. Há, inclusive, ocorrências e reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor no Brasil, não é mesmo, doutor? Com relação a outras edições da Black Friday. Sim, isso é bem comum. Até você tem a brincadeira que algumas vezes a Black Friday é uma Black Fraud. E o que se quer dizer com isso? Desde a qualidade do produto estar sendo maquiada, o desconto não ser verdadeiro, anúncios de produtos que não serão entregues. E aí o sistema de defesa do consumidor, ele tem um espaço muito aberto ao consumidor para ele poder fazer desde a reclamação até buscar eventualmente o reembolso do valor que ele despendeu. Então, por exemplo, quando a gente está diante de um caso de fraude, de clonagem, enfim, de alguma situação que é mais próxima do crime, é bastante difícil que o consumidor consiga se reembolsar. Então, nesses casos, é melhor que ele se previna do que efetivamente remediar a situação. Mas se ele eventualmente for atingido por essa situação, ele deve, por exemplo, procurar a delegacia especializada, até mesmo de crimes informáticos, por exemplo, para fazer a denúncia. Isso, no entanto, serve mais para punição, para investigação e punição. O PROCON também tem esse papel. Aqui no Paraná ele é muito ativo, tem uma atuação muito boa, mas ele também faz essa avaliação, né, de uma eventual prática abusiva, de algo que prejudica o consumidor no sentido geral. Inclusive os sites do PROCON, por exemplo, o PROCON de São Paulo também faz isso, tem uma lista de fornecedores que são não recomendados. Isso ajuda também o consumidor a avaliar aquele consumo dele. E claro, se ele eventualmente consegue identificar o fornecedor, ele foi vítima menos de uma fraude, mais, por exemplo, de algo que perca a qualidade, uma cobrança irregular, etc., ele consegue utilizar desde o sistema consumidor.gov.br, de atendimento que as próprias empresas prestam a ele, como também o judiciário, por exemplo, pela figura dos juizados especiais. Correto. Esses são os caminhos, então, caso o consumidor se sinta lesado ao comprar um produto durante a Black Friday. Isso. Ele deve avaliar também, obviamente, o custo de tudo isso, né? Sim. E isso deve ser feito de forma, inclusive, prévia, né, ao consumo. Então, o consumidor ele não pode se iludir efetivamente apenas com a publicidade, ele tem que dar uma olhada em quem é o fornecedor, se o produto vale aquilo, se aquilo que está sendo prometido a ele pode ser cumprido. E, claro, se ele conseguir identificar até mesmo a reputação daquele fornecedor, isso tudo ajuda a prevenir riscos, né?
Caso esses, no entanto, venham a se concretizar, eles venham a sofrer algum dano, ele tem portas abertas nesse sistema bastante amplo de proteção ao consumidor para fazer sua reclamação e, eventualmente, efetivar um direito seu. Doutor Frederico, quais produtos valem a pena, por exemplo, na Black Friday? Isso vai depender muito do período econômico que a gente está vivendo e do final de linha, né? Então, normalmente, o que se avalia aqui é que são produtos que tendem a ser trocados, que tendem a se tornar antigos. Então, são normalmente produtos ligados a uma determinada estação, como, por exemplo, vestuário, ou, eventualmente, que tem algum sistema que vai ser atualizado, por exemplo, sistema operacional que vai ser atualizado e que ele vai entrar, então, nesse processo de extinção. Esses, normalmente, são os produtos que vão ter uma possibilidade de queima maior e, consequentemente, de maiores descontos. Produtos que estão ainda dentro, entre aspas, da moda, ou que ainda possam continuar sendo comercializados sem nenhum tipo de restrição, esses serão produtos que não vão ser utilizados, que não vão ter descontos tão efetivos assim. Qual o pior erro que o consumidor pode cometer na Black Friday? Me parece que o pior erro é acreditar em uma ilusão, né? É deixar o desejo tomar conta de uma decisão que deve ser racional. A gente costuma dizer que desejo sempre é caro. A gente precisa avaliar efetivamente a necessidade e a oportunidade que está sendo dada. Se você deseja algo, você tende a pagar mais caro por ele. Se a decisão, no entanto, é racional, ela é objetiva, a avaliação segura esse ímpeto de adquirir sem tanta razoabilidade. É preciso, então, por exemplo, desconfiar de preços muito baixos, ofertas milagrosas, ganhos fora do comum, que seriam possíveis ciladas, digamos assim, para o consumidor? Perfeito, Patrícia. E não só no período de Black Friday, né? Em todo o período. Uhum. Aquelas promessas de ganhos, os links que são encaminhados por mensagem ou por SMS, as promessas milagrosas e efeitos que são absolutamente irreais, estas se enquadram naquela ilusão que eu falava antes. Então, assim, eu lembro de um caso em especial, que foi um link que circulou durante algum tempo nos meios de comunicação, que era, você fazia um cadastro para ganhar um iPhone, salvo engano. E, nitidamente, o que estava sendo feito era a coleta de dados para a aplicação de golpe, né? Então, a pessoa precisa desconfiar dessas noções muito gerais de um ganho muito rápido e muito fácil, porque normalmente elas vêm anexas, com elas vem uma possibilidade de golpe ou, eventualmente, de uma fraude. Correto. E, por exemplo, se o consumidor fez a compra e depois desistiu da compra, ele pode fazer essa desistência? O Código de Defesa do Consumidor protege o cidadão? Sim. O que o Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 49 é que ele tem um prazo de 7 dias, se ele fez a aquisição fora do estabelecimento empresarial, então não fez na loja, por exemplo, e ele pode desistir sem custo nesse prazo de 7 dias. Alguns estabelecimentos, inclusive, fazem uma ampliação disso. Então, é muito comum que você vá até, por exemplo, uma loja e o vendedor lhe diga, olha, você tem tantos dias para avaliar. Então, para além da lei, para além da proteção dos 7 dias quando você compra fora do estabelecimento empresarial, por exemplo, por site, por exemplo, correspondência, enfim, existe também o aplicável essa oferta, essa condição especial que eventualmente o lojista faz. Então o consumidor deve prestar atenção, deve fazer as perguntas necessárias e este prazo não se confunde com garantia. Então, além desse prazo, você tem ainda a garantia em relação ao produto e o serviço, obviamente. Qual tipo de compra é mais seguro e mais vantajoso para o consumidor? Nas lojas físicas ou nas compras online? Olha, Patrícia, isso vai depender de várias condições, né? Então, a primeira é a questão da vulnerabilidade, o conhecimento que o consumidor tem, por exemplo, para realizar uma compra online. Quais são normalmente os riscos nisso, né? A exposição de dados, acesso a links que não são recomendados porque clonam ou colocam vírus para dentro do seu equipamento, eventualmente a clonagem de cartões de crédito. Então, esses são riscos diferentes, por exemplo, de uma loja.
Se a pessoa se sente mais... Eu, pessoalmente, acho que quando a gente está comprando pela internet, a gente tem mais dificuldades, por exemplo, de avaliar tamanho de roupa, avaliar tamanho do equipamento, do produto, as características físicas dele. Então, uma forma de, por exemplo, contornar esse risco é eventualmente ir até um estabelecimento físico, verificar como que é aquele produto que está sendo comprado, que se deseja, para depois, por exemplo, fazer a compra online. Normalmente a compra online, ela tende a ser em condições mais vantajosas, o preço tende a ser menor, por uma característica muito simples, a competição é nacional. Então, as particularidades, por exemplo, tributárias dos diferentes estados faz com que, eventualmente, o custo fique menor. O que se tem, no entanto, é o frete. Então, algumas vezes o preço pode ser até menor, mas se você somar o frete que é informado normalmente no segundo momento, pode ser que o preço já não vale a pena. Outra questão também é a disponibilidade imediata. Então, se você precisa sair do lugar com o equipamento, com o produto, enfim, ou com o serviço realizado, você não tem muito como fazer essa aquisição esperando o tempo, por exemplo, de entrega que é exigido numa compra online. Por isso, a necessidade do consumidor é que vai muito mais condicionar a escolha dele por uma forma ou por outra. Mas ele tem que prestar atenção nas condições específicas de cada um dos casos, né? Há riscos também, relatos de consumidores que fazem a compra online e acaba acontecendo de fazer o pagamento e não receber o produto. Sim, isso infelizmente é comum, e aí a gente volta ao tema da prevenção, né? O primeiro ponto que o consumidor deve tomar cuidado é justamente quem é o fornecedor daquele produto ou serviço que está lhe sendo oferecido online. Existem sites que parecem oficiais, mas não são. A gente normalmente presta bastante atenção daí naquele caminho que fica no programa que você está acessando na internet. Uma recomendação sempre válida é que quando você olhar esse caminho, né, o site da loja, haja aquele cadeado ao lado. Aquilo quer dizer que o site é mais seguro. Então é um indício, né? Outra avaliação que pode ser feita é quando, por exemplo, você faz compras em marketplaces, como, por exemplo, o Mercado Livre ou o Amazon. Nesses casos, você tem um intermediador. Então, a compra tende a ser, entre aspas, mais segura, porque ela tem esse intermediador que vai assegurar, que vai garantir o consumidor do cumprimento, ou que, eventualmente, se der algum problema, você tem a quem recorrer, né? Também é possível fazer uma pesquisa. Algumas vezes, o próprio jogar o nome da loja no Google, você consegue ter acesso a algumas reclamações. O site Reclame Aqui é um exemplo disso, mas não é o único. Você consegue verificar ali, eventualmente, a reputação que o mercado está dando para aquele fornecedor. Então, quando o consumidor se propõe a fazer essa aquisição por meio online, é importante que ele faça essas investigações antes para identificar se aquele fornecedor que tem um produto que ele deseja e condições que são tão atrativas, se de fato ele vai conseguir cumprir aquilo que está se propondo. Hoje, a verdade ainda é mais complexa, né? Porque você tem ainda a possibilidade de fazer aquisições internacionais pela internet. Então, esse cuidado é muito recomendado, até para que você eventualmente não compre um equipamento eletrônico e receba um tijolo no lugar dele. Que, infelizmente, parece anedota, mas isso acontece algumas vezes. Uhum. E hoje também é uma outra questão, doutor Frederico. Além do site oficial da loja, há a possibilidade também de baixar o aplicativo dessa mesma loja no celular. Por qual dos dois caminhos é mais seguro fazer a compra? O aplicativo, ele te dá uma certa segurança no sentido de que ele é o oficial, né? Desde que baixado de forma adequada, na loja adequada, e seja o aplicativo mesmo daquele fornecedor, porque alguns aplicativos acabam aparentando ser, e você identifica que eles não são, principalmente pelo nome do desenvolvedor. Então isso tem que ter um pouco de cuidado. A comprar pelo aplicativo em si, ou ao invés do site, em si não deveria ser tão distinto assim. Mas a gente tem algumas situações que o consumidor precisa prestar atenção. Sim. A primeira é que o aplicativo normalmente está associado a um equipamento móvel e
o equipamento móvel vai ser identificado aonde ele está, geograficamente aonde ele está. E isso pode, algumas empresas fazem, infelizmente, uso disso, a mudança do preço a partir do equipamento de acesso e da localização em que o aplicativo é utilizado. Então é possível, por exemplo, que você tenha variação de preços. Algumas vezes também os valores praticados no site e no aplicativo são diferentes. Então você precisa olhar para ver qual dos dois é mais vantajoso para aquele seu consumo. Um outro dado que também precisa ser levado em consideração é que algumas pessoas têm mais dificuldade com o aplicativo na medida em que a tela é menor, o tipo de rolagem é diferente, enfim. Por isso, o acesso, talvez, ao site para as pessoas que tenham mais dificuldade no manejo do equipamento móvel, talvez seja mais aconselhável. Mas são precauções, né, são cuidados que o consumidor deve ter, não acreditando prontamente que sempre haverá um melhor. Na verdade, ele precisa sempre fazer essas comparações, até mesmo entre diferentes aplicativos, diferentes sites, para poder checar quais serão as melhores condições para ele. Sim, uma outra dica também imprescindível, mas é sempre muito importante a gente falar para o nosso ouvinte, doutor Frederico, é que é necessário sempre guardar os registros de compra e as notas fiscais do produto adquirido, não é? Sim, e esse é um cuidado muito importante, Patrícia, porque o que acaba acontecendo é que a forma como hoje a gente realiza esse tipo de transação mudou muito, né? Sim. Então, antigamente você ia até a loja, você saía da loja com o próprio produto, saía já com a nota fiscal. Hoje, a gente vai precisar depender de, por exemplo, documentos que são eletrônicos, né? Então, troca de e-mails, comunicação, por exemplo, por um WhatsApp, uma nota fiscal eletrônica. Então, o consumidor deve, sempre que fizer essas tratativas, guardá-las todas. E é importante que não sejam apenas prints, né? É muito comum que a pessoa bata um print da comunicação que fez, por exemplo, no celular e apague a conversa. Por que isso não é suficiente? Porque o print é só uma fotografia, né? É só uma imagem, que pode inclusive ser adulterada. Então você precisa manter a conversa, você precisa manter os arquivos para que, caso seja necessário alguma providência de investigação, por exemplo, ou alguma prova judicial, esses arquivos sejam acessáveis e possam ser utilizados nesses procedimentos. Sim. Pela sua experiência, doutor, em outras edições da Black Friday, nessa pré-promoção deste ano, há novidades, há novos tipos de riscos, de perigos, no momento, na pré-promoção da Black Friday? O que a gente tem visto e lido é que este ano as promoções elas estão menos tentadoras e o espectro, né, o âmbito delas é menor. Por quê? Aparentemente por conta justamente das restrições que a gente ainda vem sofrendo em razão do desaquecimento da economia. O que nos parece que o consumidor deve, então, prestar bastante atenção é justamente com algo que veio para a discussão geral a partir da metade desse ano, que é o superendividamento. Então, no momento em que a economia não está tão aquecida, em que as pessoas estão com um pouco de incerteza em relação ao seu futuro, futuro especialmente financeiro, do trabalho, enfim, ela não pode ser seduzida por condições comerciais que não sejam plenamente entendidas. E o que você quer dizer com isso? Sim. O consumidor ele não pode pensar apenas, por exemplo, quando ele faz uma aquisição, do ponto de vista da sua fatura mensal, né, daquilo que cabe numa parcela no mês. O orçamento dele não deve ser pensado de forma tão momentânea assim. O que ele deve levar em consideração é que num futuro não tão longe assim, por exemplo, 12 meses, muita coisa pode acontecer. Eventualmente ele possa passar por algum tipo de dificuldade no pagamento. E isso vai criar um problema para ele, que vai desde o lado de ter um nome sujo, por exemplo, restrições ao crédito, até eventualmente pagar muito mais caro por algo que efetivamente não valia a pena. Então, ele precisa pensar como que ele vai adquirir aquilo, se ele eventualmente precisa parcelar, quais são os encargos que isso quer dizer, quais são as consequências caso ele descumpra esse contrato, e se dentro desse contexto todo ainda assim vale a pena ele ter um plano B caso aconteça alguma coisa. Esse cuidado, que deveria ser normal, ele é menos
ele é menos importante, digamos assim, ou menos relevante quando a economia está muito aquecida, quando as condições de empregabilidade são muito boas, porque de alguma forma você consegue trocar a relação. Mas, numa situação em que a gente beira a recessão, isso deve ser levado com mais ponderação e com mais cuidado. Algumas pessoas aproveitam o período como uma oportunidade, doutor, de realizar um sonho antigo ou comprar algo que requer um aporte mais alto, como trocar alguma mobília da casa, um eletrodoméstico mais caro do que o orçamento permite. Eu lhe pergunto, vale a pena pegar empréstimo na Black Friday? A gente normalmente não indica fazer empréstimo para consumo, né? Por quê? Porque o consumo ele é sempre passageiro, né? O consumo é algo que não é para sempre, ele é para um período. Uhum. E aí a gente tem que levar em consideração a questão do desejo, obviamente, mas também a questão do que aquele empréstimo vai representar na sua vida e de eventual dificuldade futura para um agrado, me permita usar essa expressão, um agrado momentâneo. Então, normalmente, o empréstimo sai muito caro para uma realização de consumo, principalmente porque existem encargos, né? Quando você pega um empréstimo, você está pegando dinheiro de alguém, você vai remunerar esse alguém. E aí a taxa de juros, se você levar em consideração a média, ela tem que repor, por exemplo, o período inflacionário e ela ainda tem que remunerar o empréstimo que é feito. Então, num período como o nosso atual da economia, em que há uma tendência de subirem os juros justamente para frear a retomada inflacionária, você tem um cenário em que o dinheiro vai ser caro para pegar, emprestado para pagar alguma coisa. Então você vai pagar muito mais caro do que se eventualmente você fizer aquilo que era recomendado desde sempre, né? Guardar dentro do seu orçamento um valor para que você possa, na negociação, conseguir um desconto melhor porque pago à vista. Isso é outro cuidado que o consumidor tem que ter, porque as coisas estão um pouco invertidas no comércio. Como as relações se tornaram muito financeiras, muitas vezes você chega com dinheiro para comprar à vista e Sim. O próprio fornecedor diz que não tem desconto para o pagamento à vista. Quando se fala isso, o que está se dizendo é que, na verdade, você já está pagando juros naquela prestação. Quer dizer, então, que aquele produto já está mais caro do que o normal. E provavelmente você vai encontrar no mercado aquele mesmo produto por um preço inferior, negociado, pagamento à vista. Outro cuidado que o consumidor deve ter é quando lhe é dito que ele pode dividir aquele pagamento em X vezes sem juros. Mais uma vez, o que está acontecendo é que dentro do preço já está embutido o valor da remuneração por essas parcelas. Na verdade, ele está comprando a prazo e pagando juros. Então, se ele conseguir identificar um fornecedor que lhe venda à vista, negociando, muito provavelmente ele vai pagar mais barato. Correto. Para finalizar a nossa conversa, doutor, eu gostaria que o senhor desse dicas de como não se endividar na Black Friday. Me parece, Patrícia, que a grande dica é ter calma, avaliar exatamente o que está sendo proposto e quais são as suas condições, se aquilo é desejo ou é necessidade, e se aquele desejo ou aquela necessidade são compatíveis com o seu orçamento e com o que o mercado está praticando para aquele produto ou serviço. Então, se eu pudesse dar uma dica para o consumidor em uma só, eu diria para ele, tenha calma, pense bastante, avalie, para daí fazer um consumo responsável, que não vai te criar mais problemas do que aquele agrado, como eu usei há pouco, momentâneo, que vai lhe trazer aquele produto ou serviço. Muito bom, e eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui. Eu que agradeço, Patrícia. E até uma próxima. Até uma próxima. Quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o advogado, mestre, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Dr. Frederico Glitz, e nós falamos sobre as vantagens e os riscos da Black Friday. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição. Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.